Daí, espero que você esteja bem e que bom te ver por aqui. Vou começar a apresentação desse roteiro com uma citação de um livro, que diz o seguinte: faça suas escolhas, organize suas metas e as execute com paciência. A paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. A paciência é o diamante da personalidade. Muitos discorrem, falam sobre ela, mas poucos são os seus amantes. Mas os que a conquistam, a paciência, colherão os mais excelentes frutos. Desejo que você tenha uma ótima semana de estudos. Estou com muita saudade, mas logo sei que a gente vai se encontrar. Não podemos perder a esperança. Então, no roteiro de estudos você já conhece o esquema básico. A primeira página é uma página mais informativa, por isso que a gente vai diretamente para a nossa atividade. Qualquer dúvida, no lado esquerdo do seu roteiro de estudos, você encontra as indicações do que é necessário fazer. Registrar ou apenas ler, apenas se informar. Vamos diretamente para as atividades dessa semana. Primeiro passo: pegue uma Bíblia em sua casa. Nós vamos usar a Bíblia na nossa aula? Sim, vamos! Por quê? Porque nós estamos conversando sobre as diferentes narrativas da criação. E o judaísmo e o cristianismo utilizam, de certa maneira, as mesmas narrativas, que também utilizam o gênero textual mito. Então nós vamos conhecer e estudar. Lá no roteiro da 23ª semana você conheceu uma narrativa. No roteiro da 24ª semana você conheceu uma outra narrativa. E agora, nesse roteiro, nós vamos fazer um comparativo entre as duas. Palmas para nós! A gente vai fazer um comparativo. Então vamos lá. Se você não tiver, peça emprestado para um vizinho ou um conhecido. Segundo passo, abra sua Bíblia e procure o primeiro livro. O primeiro livro é chamado de livro de Gênesis. Gênesis é uma palavra de origem grega, que significa começo, princípio, início, origem, certo? Então, porque ele trata do livro da origem do povo de Deus e a sua trajetória. Então, pegue no primeiro livro, você vai ler primeiro, lá no capítulo 1, do primeiro versículo, o primeiro capítulo inteiro, até lá no capítulo 2, o versículo 3. Então, você vai ler primeiro o capítulo inteiro e também no início do segundo capítulo, só o versículo 1, 2 e 3. Beleza. Terminou a leitura? Entendeu a narrativa da criação? Ok. Depois, você vai ler lá no capítulo 2, do versículo 4, continuando daqui, até o versículo 24. E agora eu pergunto, notou alguma diferença? Pois é, né? Não precisa responder, siga o próximo passo. Porque o que você vai fazer? Você vai registrar o quadro comparativo que está aqui. Por quê? Nós já conversamos sobre as duas narrativas em roteiros separados e agora a gente está fazendo um comparativo entre essas duas narrativas. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer. Nas nossas aulas, nós olhamos para a religião como um fenômeno. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer com relação a esse roteiro de estudos. Nós olhamos para a religião como um fenômeno. Olhando para a religião como um fenômeno, a partir da fenomenologia da religião, a partir da filosofia da religião, da sociologia da religião, a partir da psicologia da religião. Esses são os nossos olhares. O olhar da fé, da experiência, é o olhar do dia a dia que você tem como pessoa de fé. Nós estamos olhando a partir da ciência, certo? E olhando para a narrativa da criação, nós precisamos esclarecer que o texto do que nós chamamos como Antigo Testamento, que para os cristãos é considerado como o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, segundo alguns autores mais atuais, outros que pertencem à religião do judaísmo, né, os chamados judeus, os chamados hebreus, chamam este livro sagrado de Tanar, certo? E no primeiro livro da Tanar, nós encontramos o livro de Bereshit, que é o Gênesis, no grego. Para nós, no português foi traduzido também como Gênesis, mas significa começo, princípio, origem. Nós percebemos
é uma questão muito importante que precisa ser levada em consideração. Qual é? Que o texto sagrado, ele foi constituído por muitas mãos durante muitos períodos. Então não foi construído ou escrito em uma vez única, de uma forma única, em um único tempo. Ele foi constituído ao longo de séculos, ao longo de muito tempo, e principalmente constituído por mãos diferentes, escrito, pensado por mãos diferentes, que é o que mais tarde a gente vai conversar sobre as tradições oral e escrita. Então não se preocupe com relação a isso. O que você precisa saber? Você precisa saber que nós olhamos a religião como um fenômeno, estamos olhando as diferentes narrativas da criação, é só olhar lá em cima a habilidade, e estamos olhando os diferentes mitos da criação, inclusive judaico-cristão. Olhando para a narrativa judaico-cristã da criação, nós percebemos que existem no livro do Gênesis duas narrativas diferentes da criação. E essas duas narrativas, você pode pesquisar, tem autores, inúmeros autores que falam, que fundamentam sobre ela. Alguns dizem que são contraditórias, outros dizem que não são contraditórias. Esse não é o nosso foco agora. O nosso foco é perceber que existem duas narrativas diferentes e que, segundo os estudos e pesquisas, essas duas narrativas, elas são de tradições diferentes. A primeira narrativa, se você olhar aqui, narrativa do Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, é uma narrativa de fonte eloísta, de um grupo de judeus que nós chamamos de narrativa ou nós chamamos de tradição eloísta. E a segunda narrativa, que é a narrativa do Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 25, é de uma outra tradição, chamada tradição sacerdotal. E como é que nós percebemos isso a partir dos estudos? Nós percebemos utilizando e lendo o original hebraico. Quando você olha o original hebraico, você percebe que na primeira narrativa, o nome de Deus que é citado é Elohim, ou, segundo algumas variações linguísticas, Elohim. E a segunda narrativa, a primeira narrativa e a segunda narrativa, aqui no finalzinho, nós percebemos o famoso tetragrama, que é o que para nós foi traduzido como Javé ou Jeová, embora existam muitas controvérsias e muitas teorias com relação ao próprio nome de Deus, mas enfim, é o tetragrama, Yahvé ou Jeová, respeitando, né, as diferentes interpretações. Então, o importante é você perceber que existem duas narrativas diferentes e que muito tempo mais tarde, essas duas narrativas dessas duas tradições diferentes foram compiladas em um único texto, certo? Então aqui nós percebemos nesse quadro comparativo que na primeira narrativa, os humanos são criados depois dos outros animais. Os humanos são criados por último e o primeiro homem e a primeira mulher foram criados juntos. Na segunda narrativa, você vai perceber que os humanos foram criados antes dos animais e inclusive ajudam a dar nomes para esses animais. E o homem foi criado primeiro, depois dos animais, e por último a mulher foi criada, e foi criada da costela de um homem. Então nós percebemos duas narrativas diferentes da criação, segundo as tradições judaico-cristãs. Então, aqui a nossa discussão não é com relação à fé, porque até com relação à fé existem autores que falam que essas duas formas de escrever, essas duas tradições diferentes, ou essas duas narrativas diferentes são a mesma narrativa, que se complementam, enfim. Existem inúmeros autores que fundamentam sobre inúmeros aspectos. Como nós sempre dizemos, cada ponto de vista é vista de um ponto. Então, o nosso foco aqui é perceber que, olhando para narrativas da criação, como nós olhamos, narrativa maia, narrativa persa, narrativa grega, narrativa egípcia, nós olhamos mais a narrativa judaica, cristã. Então, existem inúmeras narrativas da criação e, inclusive, olhando para a tradição judaico-cristã, existem duas narrativas diferentes que foram compiladas em um mesmo texto. Segundo estudos e pesquisas historiográficas, pesquisas científicas, que olham para o texto, certo? Era uma das teses de um dos meus professores do curso.
porque ele trabalhava também com o hebraico, enfim, inclusive auxiliou a tradução, né, de dos livros sagrados. Então, o foco do roteiro dessa semana é leitura, interpretação e o registro deste quadro comparativo. Não esqueça de pegar e fazer esta pequena autoavaliação, ok? Então, desde já, desejo para você uma ótima semana de estudos. Até mais!